A Bíblia do ateísmo. Tudo o que você quer saber sobre o ateísmo, e tem medo de perguntar. Autor: Sérgio Kaminski. Ano 2022. Introdução. Por muito tempo me perguntei, o que é ser ateu? Levei anos para entender. Existem pessoas na sociedade que não gostariam que as pessoas soubessem o que é o ateísmo e quais suas origens. Por esse motivo, resolvi escrever a Bíblia do ateísmo, para que saibam sua origem e qual a importância na civilização. Origem do ateísmo. Ateu é uma palavra de origem grega, bem como as palavras Bíblia, apóstolo, política, democracia, tirania, filosofia, física, laico, acadêmico, dogma, teoria, lógica, método, sofista, pitagórico e ceticismo. No fundo, todas essas palavras estão ligadas, pois foram criadas por ateus na Grécia Antiga, onde tudo começou no século VI a.C., na época do Tales de Mileto, que foi o primeiro a remover as características dogmáticas do seu pensamento. Teve seu auge no século III a.C. Os pensadores desse período ficaram conhecidos como os pré-socráticos ou filósofos da natureza, e posteriormente chamados de cientistas. Religião é uma palavra derivada do latim, religio. Conceitualmente, religião é um grupo de pessoas com mesmos ideais culturais. Dessa forma, o ateísmo é uma religião que se difere das religiões convencionais, que se baseiam em dogmas. O ateísmo se baseia em teorias científicas. Filosofia. A palavra grega filosofia significa amor ao saber, ou estudo de tudo que impede o saber. A filosofia foi criada por ateus, que não aceitavam as explicações dos sacerdotes sobre a natureza. Queriam explicar a natureza através da razão, e não através de dogmas. Foram denominados filósofos da natureza. Objetivo e subjetivo. Durante anos, na Grécia Antiga, houve uma discussão sobre o que era objetivo ou subjetivo. Subjetivo foi definido como tudo aquilo que era gosto pessoal. Objetivo era tudo aquilo em que havia um senso comum. Se colocarmos em uma sala várias pessoas, para definir o que é o amor, surgirão várias definições e não chegaríamos a uma definição única. Se formos definir o que é um elefante, certamente haveria uma única definição. Os textos sagrados dos sacerdotes usam abundantemente as palavras subjetivas, criando discussões intermináveis e inúteis. Materialismo e espiritualismo. Na Grécia Antiga acreditava-se que o vento eram espíritos que passavam por nós. A fumaça de um corpo queimando era o seu espírito subindo aos céus. Isso deu origem à discussão sobre materialismo e espiritualismo, como se o espírito pudesse ser separado da matéria. A matéria seria o objeto, e os nossos pensamentos seria nossa alma, com nossas ideias objetivas e subjetivas. Com a teoria da relatividade, esse conceito tornou-se absurdo. Um astronauta viajando próximo à velocidade da luz, ficaria com todos os seus movimentos lentos, inclusive a velocidade do seu pensamento. Esse fato prova que a alma não pode ser separada da matéria, e que a velocidade do pensamento depende da velocidade da matéria. A ciência terá que explicar o pensamento funcionando junto com a matéria. O corpo é o hardware, e a alma é o software. Dogmas e teorias. Um dogma é uma ideia. Uma teoria é uma ideia. Porém, são formas de pensar diferentes. Ceticismo é uma palavra derivada de um verbo grego, que significa contemplar ou observar. Uma pessoa dogmática coloca sua ideia como superior ao que se observa na natureza, e não modifica sua ideia. A pessoa teórica coloca o que observa como sendo superior à sua ideia, modificando ou destruindo a ideia, sempre que observa algo diferente na natureza. Uma teoria sempre deve funcionar na prática, caso contrário não é uma teoria. É um dogma. Pitagóricos e sofistas. Os sofistas acreditam que atingirão a verdade através das palavras, e os pitagóricos acreditam que atingirão a verdade através dos números. Para os gregos, palavra e sabedoria significavam a mesma coisa. Lógica derivou de logos, que significa pensar com palavras. Os sofistas tratam o falso e o verdadeiro como algo concreto. Lógica é pensamento sofista, e não é uma divisão da matemática.
Para os pitagóricos, o falso e o verdadeiro é sempre um talvez. O fato de alguém não ter observado algo, não significa que não exista ou seja falso. Por mais que se observe algo na natureza, que se considere verdadeiro, nada impede que no futuro, se observe algo que contraria o verdadeiro, tornando-o falso. As palavras conduzem os sofistas aos dogmas. Os números conduzem os pitagóricos para as teorias. Princípio do Uno. O princípio do Uno do Parmênides estabelece que a natureza é única. A natureza deve ser explicada por uma única teoria. Para facilitar o estudo, a ciência é dividida em física, química, biologia, paleontologia e outras. Mas, suas ideias não podem se contrariar ou contradizer-se. A astronomia faz parte da ciência, pois baseia-se em teorias, que se enquadram no princípio do Uno. A astrologia baseia-se em dogmas, e não faz parte da ciência, sendo uma das religiões mais antigas existentes. A psicologia não é uma divisão da ciência, pois suas ideias não se enquadram no princípio do Uno, embora em algumas áreas tenham avançado um pouco nesse sentido. Na Idade Média tentaram usar o princípio do Uno para justificar a existência de um Deus único, o que é infundado. Teorias e números. Os números e palavras existem na nossa imaginação, sendo ferramentas auxiliares para a ciência. Não existem na natureza, portanto não são uma subdivisão da ciência. A numerologia e a astrologia usam números, mas se baseiam em dogmas, portanto não fazem parte da ciência. O fato de alguém usar números não significa que esteja teorizando e fazendo ciência. Normalmente as palavras conduzem aos dogmas. O fato de alguém usar palavras não significa que seja uma teoria. Da mesma forma que usar números não significa que seja uma teoria. Acadêmico, o Templo dos Ateus. Platão era pitagórico e fundou a primeira instituição de ensino da Grécia Antiga. Essa instituição de ensino ficava nos arredores de Atenas e recebeu o nome de academia, por estar localizado num bosque com o mesmo nome. Embora fosse ateu, Platão aceitava uma sociedade com pessoas dogmáticas. Argumentava que por falta de tempo para estudar, os artesãos não saberiam usar a filosofia e necessitariam das explicações simples dos sacerdotes dogmáticos. Escreveu o livro A República, que originalmente em grego chamava-se Politeia. O livro é uma discussão, com um debate sobre uma sociedade idealizada, onde se discute o funcionamento político dessa sociedade. Democracia e tirania. Numa sociedade democrática deve-se respeitar os direitos individuais de cada cidadão. Em uma sociedade tirânica esses direitos são violados. Na Grécia Antiga, antes de haver democracia, elaboraram uma lei, que foi a primeira reforma agrária da história. Os gregos afirmavam que é impossível haver uma sociedade democrática, se não houver limitação no poder econômico de cada cidadão. Uma sociedade tirânica surge quando o poder econômico está sob controle de uma minoria. Antigamente, o poder econômico dependia quase exclusivamente da posse de terras. Fazer uma reforma agrária limitava o poder da posse da terra para cada cidadão. Atualmente, em muitos países democráticos, também há limitação do poder dos bancos, instituições e pessoas com grandes fortunas. Após a morte de um cidadão, sua fortuna é transformada em impostos. Para que haja uma sociedade democrática, não basta somente o voto do cidadão. Também é necessário limitar a concentração de riquezas. Essas medidas são necessárias para que a sociedade não se transforme em uma sociedade tirânica. Paganismo. O termo pagão foi usado inicialmente para designar tudo o que veio da cultura helênica. Posteriormente, foi usado para designar qualquer coisa que contrariasse a cultura cristã. O período grego-romano foi bastante democrático, acabando no século IV d.C., quando o imperador Constantino adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Foi o início da Idade Média, de uma sociedade tirânica, que durou mais de 1000 anos. Patrística. Bíblia é a palavra grega para designar livro. Na época de Jesus Cristo, falava-se grego em Jerusalém, tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego.
Provavelmente Jesus Cristo e seus apóstolos leram o livro A República de Platão, fazendo uso de seus métodos para controlar a sociedade e servindo de base para o cristianismo. Patrística foi o primeiro período da Idade Média, marcado pelo fechamento das escolas helênicas, onde apenas o ensinamento dos padres católicos era difundido. Foram mais de 200 anos sem instituições de ensino, onde o feudalismo consolidou-se como modelo tirânico. A Europa ficou sob o controle dos senhores feudais, da monarquia e dos padres católicos. Os ensinamentos de Platão e Aristóteles foram distorcidos para manipular os vassalos. Escolástica. Foi o segundo período da Idade Média, marcado pela criação das escolas. Nesse período fundaram as primeiras universidades, não com o intuito de ensinar o ensino teórico acadêmico grego, mas para difundir os dogmas católicos. Os ensinamentos políticos de Platão eram distorcidos para atender os interesses dos senhores feudais e dos padres católicos. Aristóteles era um sofista, criador do pensamento lógico-dedutivo. Nas universidades medievais somente era permitido o uso da dialética e do pensamento sofista lógico-dedutivo de Aristóteles. O uso da matemática como forma de análise era proibida. Por esse motivo, muitos cientistas como Galileu Galilei foram perseguidos e condenados. Deve ficar bem claro que as universidades medievais usavam um pensamento sofista dogmático lógico-dedutivo. Não era acadêmico e não representava o pensamento teórico científico ateu pitagórico helênico. Renascença. O filme O Nome da Rosa, com o ator Sean Connery, descreve bem o que aconteceu no final da Idade Média. Livros gregos vindos do Oriente Médio entraram na Europa no final da Idade Média, tinham suas páginas envenenadas com arsênico, com o objetivo de impedir os escribas de traduzirem os textos. Esse temor existia, pois a elite da época temiam que a sociedade descobrisse que foi enganada por mais de 1000 anos. Esse fato foi o estopim da Revolução Francesa. Burguesia. Na Idade Média os burgos viviam nas cidades e eram comerciantes. Na Renascença, com a Revolução Industrial, a burguesia tomou posse das fábricas nas cidades. Exploravam os trabalhadores, antigos vassalos. Embora tivessem se beneficiado do retorno do pensamento científico grego, os burgos continuavam medievais tirânicos, não aceitando um Estado laico e democrático. Continuavam a usar religiões dogmáticas para manipular os trabalhadores. Sindicato é uma palavra com origens no grego e no latim. Por causa dessa exploração, os trabalhadores se uniram em sindicatos para lutar pela democracia, Estado laico e criação de uma sociedade de consumo capitalista. Foi a tirania burguesa que deu origem ao nazismo e fascismo, que levou às duas grandes guerras mundiais. Revolução Francesa. Cansados da tirania da elite, os vassalos ou trabalhadores da época queriam o retorno do pensamento científico e da democracia grega antiga. Ficou claro que os burgueses, o clero e senhores feudais, que formavam a elite medieval, não abandonariam pacificamente o regime tirânico adotado. A ferramenta usada para democratizar a França foi a guilhotina. Depois da elite francesa ser guilhotinada, o parlamento francês ficou dividido em alas direita e esquerda. Política de esquerda. Na ala esquerda do parlamento francês, ficaram os vassalos ou trabalhadores, que defendiam a democracia e não aceitavam mais a exploração da nobreza, antigos senhores feudais, clero e judiciário. Devido ao abandono do pensamento escolástico nas universidades medievais e ao retorno do pensamento acadêmico científico grego, ocorreu a Revolução Industrial. Graças à esquerda temos atualmente os computadores, energia elétrica, automóveis, aviões e outros benefícios sociais da indústria e da ciência. Com a redemocratização e distribuição de renda, surgiu o mercado de consumo, que levou o capitalismo a funcionar, e abandonou-se o mercantilismo. A renda concentrada no feudalismo impedia o capitalismo de funcionar. Política de direita. A elite europeia, que conseguiu sobreviver à guilhotina democrática, fugiu para as colônias nos países da América, África, Rússia e Oriente. Esses países até hoje sofrem com as consequências danosas da direita feudalista medieval.
Na Europa, a nobreza medieval que parasitava a sociedade precisava encontrar uma nova forma de parasitar e foram para o sistema financeiro ou tomaram posse das fábricas durante a Revolução Industrial. Ficavam na ala direita do parlamento francês e continuavam tirânicos, só que agora seguindo um novo método. Capitalismo e comunismo. O conceito de dinheiro existe desde o século VII a.C. O capitalismo já existia durante o período greco-romano, com a distribuição democrática do dinheiro, o que levou ao grande desenvolvimento dessas civilizações. Chamarei de capitalismo de esquerda. Durante a Idade Média, o dinheiro ficava concentrado na nobreza e dos senhores feudais. O dinheiro concentrado impedia a criação de uma sociedade de consumo, o que levou a um atraso econômico de mais de 1000 anos. Chamarei de capitalismo de direita. Depois da Revolução Francesa, ficou óbvio que haveria o retorno ao pensamento capitalista de esquerda, da Grécia Antiga. O retorno à democracia foi rediscutido e surgiram grupos com esse objetivo, que se intitulavam de comunistas e socialistas. Karl Marx era do Partido Comunista. Escreveu o livro Capital, primeiro trabalho matemático-científico sobre economia política. A elite que parasitava a sociedade na Idade Média, e que passou a parasitar o sistema financeiro, começou a criticar com sofismas o livro Capital. Devido a este livro, a direita tirânica se autodenominou capitalista, o que é uma denominação absurda e equivocada. Somente quando a sociedade abandonou o capitalismo de direita e adotou o capitalismo de esquerda, é que voltamos à sociedade de consumo. Com o uso da ciência nos industrializamos e geramos novos produtos tecnológicos. Saímos da tirania da direita para a democracia da esquerda. Colonização no mundo. Depois da Renascença, os tiranos de direita não tinham mais espaço na Europa. Migraram para suas colônias localizadas na África, América e Oriente. Levaram consigo a tirania da direita, e não a democracia da esquerda. Os países colonizados pelos franceses vivem na miséria. Os franceses entraram na Rússia e Vietnã, fizeram atrocidades e foram expulsos. Os ingleses entraram na China e na Índia, fizeram barbaridades e também foram expulsos. Nos Estados Unidos houve a Guerra Civil, onde o Norte democrático de esquerda lutou contra a Sul feudalista de direita. Após vencer a guerra, o Norte fez reforma agrária no Sul, o que levou ao seu desenvolvimento. Alguns tiranos de direita fugiram para a América Latina e fundaram a República das Bananas na América Central. Entram em Cuba, fizeram barbáries e foram expulsos pelos cubanos. Parte vieram para o Brasil e fundaram a cidade de Americana em São Paulo. A Alemanha não possuía colônias. Sua direita feudalista não conseguiu novos espaços para explorar e comprou briga com a direita de outros países, dentro da própria Europa. Esse fato causou a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra de direita contra direita. Morreram 60 milhões. A esquerda foi parar nos campos de concentração dos nazistas com 6 milhões de mortos. Os judeus de esquerda, que ajudaram a colocar Lenin no poder na Rússia, pagaram com 3 milhões de mortos. Os russos de esquerda, que nada tinham a ver com a Segunda Guerra, pagaram com 21 milhões de mortos. Os russos sabiam que a direita tirânica causou as guerras. Os russos pagaram a maior conta com uma enorme quantidade de mortos. O fato deu origem à Guerra Fria, onde a direita feudalista medieval entra, leva consigo a morte e a guerra. Colonização do Brasil. Quando o Brasil foi descoberto, Portugal era uma monarquia feudalista. O Brasil foi dividido em feudos chamados capitanias hereditárias, que posteriormente viraram grandes latifúndios. Com as mudanças da Renascença, o Dom João VI trouxe a família real de Portugal para o Brasil e veio junto à sua direita feudalista. Depois da Guerra Civil Norte-Americana, muitas famílias de direita vieram para o Brasil, principalmente para São Paulo. Famílias de direitas que fugiram da Segunda Guerra Mundial, compostas por fascistas e nazistas, foram recebidas no Sudeste e Sul do Brasil. Enquanto os países civilizados se livravam da direita, o Brasil e a América Latina os recebiam. O resultado não poderia ser outro senão o atraso civilizatório da América Latina. A democratização e a ciência brasileira têm sido impedidas de se desenvolver por essa elite do atraso.
No Rio Grande do Sul, o templo positivista do francês Auguste Comte contribuiu enormemente para tornar o Estado gaúcho mais laico e científico. O Brasil é o único país de relevância mundial que ainda não fez reforma agrária. A imprensa brasileira difunde a ideia de que reforma agrária é distribuir terra, enquanto que o objetivo é limitar o poder econômico do cidadão. A tirania se estabelece onde há concentração de renda, não permitindo que a democracia avance. Necessitamos limitar o poder do sistema financeiro e fazer nossa reforma agrária. Os novos feudalistas se intitularam neoliberais. A Inquisição Medieval do Brasil. Na Idade Média, o poder judiciário com os tribunais da Santa Inquisição condenava cientistas a queimar nas fogueiras. Na democracia, temos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O Brasil não pode ser considerado uma democracia, pois nunca houve eleições no judiciário. Em países democráticos, juízes, promotores e delegados são eleitos. A falta de democracia no judiciário brasileiro torna o país pouco confiável para investimentos. Outro problema existente no Brasil é que as leis não são estruturantes. Em países democráticos, as leis entram em vigor na próxima legislatura e na próxima legislatura ainda podem ser derrubadas. Isso impede os políticos de se beneficiarem com as próprias leis. O Brasil entra e sai de ditaduras, onde são praticadas torturas medievais. A direita paga aos militares corruptos para torturar e matar o povo desarmado. A direita precisa diminuir e matar a esquerda inteligente, para que possa se sentir grande, embora seja minúscula e de difícil convivência. O Brasil ainda não conseguiu sair da Idade Média, porque grande parte da sociedade brasileira ainda é medieval. É uma sociedade mercantilista que não distribui renda, o que não gera uma sociedade de consumo moderna. Sistema financeiro. A direita parasita aprendeu a usar o sistema financeiro para concentrar renda. Pagam políticos corruptos para tirar dinheiro das classes mais pobres e dar aos mais ricos. No sistema financeiro não há rostos, é um monte de contas e números, ótimos para camuflar o roubo indireto. A esquerda tem que aprender a usar o sistema financeiro para desconcentrar renda. Todo cidadão deve receber do governo uma renda mínima, onde cada cidadão recebe uma quantia mensal igual para todos. A classe pobre receberia o mínimo para sobreviver. A classe média terá retorno parcial de seus impostos, e para o rico isso nada significaria. A direita usa o sistema financeiro para concentrar renda. Dessa forma, o sistema financeiro seria usado pela esquerda para desconcentrar renda. Ensino acadêmico no Brasil. Durante o governo de Getúlio Vargas, o Brasil adotou um modelo de ensino que durou de 1941 até 1971. Nesse modelo ensinava-se grego e o latim, para que os textos originais dos filósofos grego-romanos fossem lidos e estudados. Durante a ditadura militar de 64, eliminou-se o ensino do grego e do latim, alegando que eram línguas mortas. Essa eliminação já era prevista, com a introdução do ensino da filosofia, o que não ocorreu. Introduziram o ensino de moral e cívica, com o objetivo de impedir o ensino do pensamento dos ateus gregos. Saímos de um modelo de ensino acadêmico ateu democrático para um ensino escolástico medieval tirânico. O Brasil precisa voltar ao modelo antigo de ensino, onde no ensino primário aprendemos o básico que é ler, escrever e matemática. No ensino colegial adiciona-se outras matérias básicas como filosofia, história, geografia e ciência. No segundo grau, o aluno deve optar entre ir para a área científica ou a área de humanas. Os melhores alunos em filosofia, ciências e matemática, por serem pitagóricos, optarão pela área científica. Os alunos restantes seriam sofistas, que optarão pela área de humanas. Verifique se seu filho recebe um ensino de qualidade, checando se ele está recebendo um ensino acadêmico ateu ou escolástico medieval. A sociedade. Após nascermos, primeiro aprendemos a usar as palavras e nos tornamos sofistas. Acreditamos em Papai Noel, Coelho da Páscoa, cegonha e deuses. Lemos contos de fadas e livros sagrados, nos tornamos dogmáticos.
A história nos ensina que grandes desgraças acontecem na humanidade por causa dos dogmas. Para evitar esses problemas, colocamos nossos filhos nas instituições de ensino acadêmico para aprender filosofia e ciência. O ensino nos conduz ao pensamento teórico-científico, que nos leva para o ateísmo, democracia e politicamente gera pitagóricos de esquerda. Quem não consegue percorrer esse caminho e se livrar do pensamento dogmático, não consegue sobreviver pela inteligência e adota o modelo tirânico, sobrevivendo através da força bruta, e torna-se politicamente de direita. Por colocar seus pensamentos como superiores ao que se observa na natureza, no dogmático seu pensamento não evolui, vindo a ser uma pessoa arrogante, prepotente e irracional. O teórico científico aceita as mudanças, e seu pensamento evolui, sendo mais equilibrado e racional. Na sociedade, existem pessoas que não conseguem deixar de ser dogmáticas, por limitações físicas ou mentais. Outras por falta de esforço mental, porque é difícil destruir seus dogmas e montar um modelo teórico-científico-matemático. Outras vivem em sociedades tirânicas, onde a elite impede a distribuição de renda e a democracia. Colocamos nossos filhos no ensino acadêmico, para que fiquem adultas e abandonem suas fantasias dogmáticas da infância. Infelizmente, nem todos conseguem ficar adultos. O papel da mídia. A esquerda, sendo teórica, coloca o que se observa como superior ao que se pensa. Odeiam a mentira. Está sempre em dúvida. Como pitagóricos, a verdade é sempre um talvez. A direita, por ser dogmática, coloca o que pensa como superior ao que observa. São mentirosos compulsivos. Sempre têm certeza de tudo. Como sofistas, tratam tudo como certo ou errado, falso ou verdadeiro, bem ou mal. A imprensa de esquerda procura mostrar os fatos observados. Quando há um debate, coloca alguém da direita para discutir com a esquerda. A imprensa de direita mente compulsivamente, evitam os fatos observados e mostram somente suas opiniões. Evitam colocar a direita e a esquerda juntas para debater. Usam a técnica de repetir uma mentira várias vezes, pois uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. A grande mídia recebe muito dinheiro da elite para mentir. Desse modo, as pessoas dogmáticas podem ser facilmente exploradas financeiramente pela elite. O ateu precisa aprender a diferenciar quem é de direita ou de esquerda, quem é sofista ou pitagórico, quem é teórico ou dogmático. Somente sabendo as diferenças, o ateu poderá evitar ser iludido pela direita. Finalizando, voltamos às perguntas iniciais da introdução desse livro. O que é ser ateu? Os ateus são pessoas inteligentes, que não se conformam em ver a sociedade ser explorada por pessoas dogmáticas. Criaram uma nova forma de pensar, que foi chamada de filosofia e ciência. Criaram o ensino acadêmico, como seu templo para difundir esse conhecimento. Criaram a democracia que distribui renda, gerando uma sociedade de consumo, e o capitalismo moderno. O capitalismo precisa da distribuição de renda, para que haja circulação de riqueza e dinheiro. Criaram a civilização. Politicamente são de esquerda. De tempos em tempos, os dogmáticos ignorantes tentam destruir a civilização que os ateus criaram. Não conseguem vencer pela razão, torturam e matam os que não aceitam seus dogmas. Invadem o templo acadêmico e transformam-no em ensino escolástico medieval. Usam a força bruta para transformar as pessoas inteligentes em pessoas ignorantes como elas. Uma mentira repetida muitas vezes se transforma em uma verdade. Repetem constantemente seus dogmas usando a grande mídia. Usam o capitalismo medieval que concentra a renda, não deixa a riqueza circular e trava o funcionamento da economia. São bárbaros e não aceitam a sociedade evolutiva dos ateus. São de direita. Oração dos ateus. Oremos para que a humanidade combata os demônios dogmáticos tirânicos. Que sejam edificados templos acadêmicos pitagóricos, teóricos e científicos. Que o ensino acadêmico nos leve ao estado laico de uma sociedade democrática. Não compraremos produtos de empresas de tiranos dogmáticos. Que o ensino acadêmico nos leve à luz da democracia científica do ateísmo.
Rezemos para que a esquerda democrática prospere e a direita medieval sucumba, para que não voltemos à idade das trevas. Livrai-nos dos sofismas dos livros sagrados, e que nossos livros fiquem repletos de números e equações matemáticas. Nos livrai da direita pequena, que tortura a esquerda inteligente, para se sentir grande. Livrai nossos filhos do ensino escolástico, e conduzem-nos ao templo acadêmico ateu. Amém. A Bíblia do ateísmo. Fim.